Que história é essa de que o Flamengo está contratando o Soteldo no negócio que ainda mandaria para o Santos Michael e Vitinho? No vídeo de hoje do canal do Nicola te atualizo sobre essa história. Quero falar sobre São Paulo que sai queimadaço no Atlético Mineiro. Tem novidades sobre o Palmeiras, sobre John Kennedy, a nova joia do Fluminense. Falo ainda sobre De La Cruz, que já tem um novo clube, e sobre o Grêmio, que com a venda de PP ultrapassou R$500 milhão com transferências somente na gestão Romildo Bolzan. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, dois rápidos pedidos. Primeiro para deixarem like no vídeo, depois para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. É super importante e ajuda demais o canal a continuar crescendo, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre De La Cruz, meio atacante uruguaio que pertence ao River Plate e foi pretendido por vários clubes na América do Sul e também na Europa. Tudo porque o contrato dele com o River termina na metade do ano e a partir daí ele já poderia, nesse momento, assinar um pré-contrato. O nome do De La Cruz foi, por exemplo, especulado no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no Flamengo, no Santos, entre outros clubes. Mas, para frustração de todo mundo, o De La Cruz acaba de se acertar verbalmente para a prorrogação desse contrato com o River Plate. Mandei mensagem para uma pessoa que trabalha no River Plate e ela confirmou que esse vínculo será prorrogado até dezembro de 2023, frustrando a possibilidade de o De La Cruz deixar de graça o River. É bem provável que o De La Cruz nem fique até o fim do contrato. Ele prorroga o vínculo e na sequência é vendido assim que surgir uma proposta. É esse o modus operandi de jogadores no River Plate. O Montiel também tinha contrato somente até metade do ano. Lateral direito que é pretendido por Palmeiras, West Ham e Roma decidiu renovar seu contrato, mesmo sabendo que perderia a oportunidade de sair de graça e ele sim acabar levando o dinheiro. O único atleta que ainda não prorrogou seu vínculo com o River Plate, negociação das mais complicadas, é o Santos Borré, atacante colombiano, que interessa ao Palmeiras. Vou dizer mais, que tem gerado otimismo nos dirigentes palmeirenses. Existe muita gente dentro do Allianz Parque apostando que o Borré pode virar reforço a partir de 1º de agosto. Mais de R$500 milhão. É essa grana que teve direito o Grêmio somente com as principais transferências de atletas desde que Romildo Bolzan se tornou presidente do clube. A última das grandes vendas ocorreu nesta quinta-feira, ou pelo menos a confirmação delas. O PP será jogador do Porto, ele se apresenta no time português na metade do ano e o negócio foi fechado por €15 milhões ou R$98 milhões. Isso por 100% dos direitos econômicos. É bem verdade que o Grêmio ainda vai ter direito a 12,5% da mais-valia. O que eu quero dizer com isso? Que se o Porto revender o PP por um valor superior a esses €15 milhões, esse valor que excedeu os €15 milhões, 12,5% ficam com o Grêmio. Você deve estar se perguntando, bom, como é que o Grêmio conseguiu mais de R$500 milhão, 510 milhões para ser mais preciso. As principais vendas da era Romildo Bolzan foram Arthur, meio-campista, que foi para o Barcelona por R$140 milhões, Everton Cebolinha, que foi para o Benfica por R$128 milhões, na sequência o PP com esses 98 milhões para o Porto, o Pedro Rocha por 45 milhões para o Spartak Moscou da Rússia, o TT, atacante que quase não jogou no time principal, foi por 43 milhões para o Shakhtar Donetsk, além do Wallace volante, 33 milhões para o Hamburgo da Alemanha e por último o Luan, meio atacante que foi para o Corinthians por R$23 milhões. Somando toda essa galera, a gente chega a R$500 milhão. É o Grêmio mandando muito bem nas transferências, o que ajuda a explicar o porquê que o Grêmio é hoje um dos clubes mais saudáveis do ponto de vista financeiro do Brasil. Gosta de informação exclusiva? Então se prepara para mais uma. John Kennedy, atacante de apenas 18 anos de idade, uma das mais jovens surpresas do Fluminense, fez gol contra o Ceará na vitória da última rodada, acaba de mudar de empresário. Ele fechou com o escritório de Juliano Bertolucci, que é o principal empresário do futebol brasileiro. Vou dizer mais. O Bertolucci e o Júlio Taran acabaram ainda adquirindo 20% dos direitos econômicos que pertenciam ao John Kennedy, pagaram R$800 mil, apostando que em bem pouco tempo esses 20% vão valer muito mais dinheiro. Antes de gravar esse vídeo, eu até conversei com uma pessoa do escritório do Bertolucci para saber se já existia alguma proposta. A pessoa me respondeu que não, que a partir de agora vai haver uma prospecção no mercado, de olho na janela da metade do ano, para ver se aparece alguma grande oferta pelo menino. 18 anos de idade, está no clube, está no Fluminense desde os 14, passou por todas as categorias de base de Xerém e já na temporada passada fazia enorme sucesso. Pelo Sub-17 ele marcou 16 gols.
Um deles, inclusive, que valeu o título do Campeonato Carioca contra o Flamengo. O Flu perdeu por 4-3, mas graças ao gol do John Kennedy, o título do estadual acabou ficando pro Fluminense Sub-17. Desde que subiu para o time de cima, o John Kennedy já jogou 5 partidas, marcou 2 gols. Olho nele, menino de bastante talento. Bora falar agora sobre o Palmeiras e o motivo que levou o Verdão a não brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. A explicação é bem simples. Pelo péssimo desempenho do Palmeiras contra os times no Z4. Acredite, o Palmeiras somou apenas 6 dos 24 pontos que disputou contra Botafogo, Curitiba, Goiás e Vasco da Gama. Esse Z4 ainda pode mudar, mas nesse momento os 4 últimos colocados são esses times que eu citei. De 24 pontos possíveis, o Palmeiras desperdiçou 18. Isso porque o Palmeiras somou 1 ponto contra o Botafogo em 6 possíveis, nenhum ponto contra o Curitiba, ele perdeu na ida e na volta, 1 ponto contra o Goiás, somente o Vasco, que é quem com o Palmeiras acabou se dando um pouco melhor, o Palmeiras fez 4 pontos contra o Vasco. 4 mais 1 mais 0 mais 1, a gente chega a essa pontuação ridícula de 6 pontos do Palmeiras contra os piores times do campeonato. Bora comparar esse desempenho do Palmeiras com o Flamengo e o Internacional, que são os dois times que chegam às rodadas finais brigando pelo título. O Internacional somou 19 pontos, 13 pontos a mais do que o Palmeiras. Já o Flamengo somou 22 pontos desses 24 possíveis. O Flamengo fez 6 pontos contra o Vasco, 6 contra o Goiás, 6 contra o Curitiba e 4 contra o Botafogo. O Internacional fez 6 contra o Botafogo, 6 contra o Vasco, 4 contra o Curitiba e 3 contra o Goiás. O que eu quero dizer é que na comparação do desempenho do Palmeiras com esses dois rivais na briga de cima, na parte de cima da tabela, esse foi o grande ponto, o calcanhar de Aquiles da campanha do Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse, por exemplo, somado os mesmos 19 pontos do Internacional contra esses times rebaixados, e o Palmeiras teria hoje 69 pontos. Sabe quem tem 69 pontos? O Internacional, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre Jorge Sampaoli. Parece ser questão de dias para que o técnico argentino deixe o Atlético Mineiro. E a informação de bastidor que eu queria te contar é que ele vai deixar o Galo com pouquíssimos amigos. Para falar a verdade, ele vai deixar uma coleção de inimigos. Tudo por causa do comportamento extremamente hostil do técnico argentino com membros da comissão técnica, com funcionários do Atlético, com jogadores e até com gente da diretoria. Ouvi várias pessoas do Atlético antes de gravar esse vídeo. E uma delas me contou que o Sampaoli briga até com os próprios argentinos que compõem sua comissão técnica. São vários os problemas que ele colecionou nos últimos tempos. Por exemplo, com Éder Aleixo e com Léo Silva, que tem papel de pessoas fixas dentro da comissão técnica, esses caras foram escanteados, não podem nem assistir a treino. Assim como todos os outros funcionários do Atlético que não fazem parte da comissão técnica. O Sampaoli proíbe os caras de assistirem a treino. Tem mais, jogadores, vários atletas importantes do atual elenco questionam, reclamam do comportamento agressivo do Sampaoli, que não dá nem bom dia para os caras. Há também uma pequena rusga entre membros da comissão técnica brasileira com membros da comissão técnica argentina do Sampaoli. Não falam sempre a mesma língua. Isso sem contar no fato de o Sampaoli ter colecionado problemas até com os principais dirigentes do Galo, com os investidores, com os caras que colocam dinheiro. Foram, no ano passado, pelo menos 3 momentos em que o Sampaoli afirmou que deixaria o clube porque não estavam atendendo a pedidos de reforços dele. Em contrapartida, alguns dos jogadores que foram contratados a pedido do Sampaoli acabaram nem sendo aproveitados por ele. Por exemplo, o Marrone e o Sacha se revezam do banco de reservas. O Léo Senna já chegou e foi embora. O Bueno, que ele insistiu demais para que fosse contratado, não foi relacionado durante um bom tempo. E toda vez que alguém pergunta isso para o Sampaoli se irrita e nem permite que a conversa continue. Tem um outro bastidorzinho importante. Especialmente depois das derrotas do Atlético, o comportamento do Sampaoli muda e ele nem participa daquela tradicional roda da reza dos atletas no fim do jogo. É normal, é um hábito dentro do Atlético que o treinador também esteja com os jogadores, mas nos momentos de derrota, irritado, ele prefere nem participar. Isso também gera uma série de desconfortos. O que eu quero te contar é que assim que se confirmar a saída do Sampaoli, vai ter muito, mas muito pouca gente dentro da cidade do Galo lamentando. Pelo contrário, é de se imaginar até um clima bem mais leve a partir do adeus de Sampaoli, algo que já aconteceu no Santos, quando o Sampaoli inclusive foi à justiça para brigar contra o Peixe. Bora fechar o vídeo falando sobre Soteldo, que poderia virar reforço do Flamengo em negócio que envolveria as idas de Michael e Vitinho para o Santos. Informação que foi divulgada pelo jornalista Davi Chinaglia no Twitter dele.
E eu não tenho a menor vontade de ser ombudsman, que é como a gente se refere àquele cara que fica fiscalizando o trabalho dos jornalistas. Também detesto desmentir informação, mas desde a live dessa quarta-feira aqui no canal do Nicola, muita gente vinha me perguntando se o Soteldo pode de fato ir para o Flamengo e nesse negócio que envolveria a ida dos dois atacantes de velocidade para o Santos. A informação original dá conta de que o Soteldo seria comprado pelo Flamengo, e aí, além de colocar dinheiro, o Flamengo ainda emprestaria o Michael e o Vitinho, pagando parte dos salários desses atletas por tempo determinado. E que o Santos ainda gostaria de contar nessa negociação com o Léo Pereira, mas foi informado que o zagueiro tem praticamente negociação acertada com o clube do exterior. Essa parte do Léo Pereira confere, de fato, o Flamengo tem vontade e tem conversas preliminares para negociar o zagueiro que foi comprado do Atlético Paranaense por 7 milhões de euros. Todo esse boato, toda essa especulação começou a partir do momento em que o Soteldo passou um dia de folga nessa semana na casa do Gabigol no Guarujá. O Gabigol inclusive postou uma foto ao lado do atacante do Santos e colocou um coração vermelho e um coração preto. Teve muita gente que imaginou que era o Gabigol trazendo o Soteldo para o Flamengo, mas não passou de uma foto entre amigos. Gabigol esteve no Guarujá, onde ele tem uma casa, convidou vários parceiros de Santos e o Soteldo foi entre esses atletas convidados. Estiveram juntos, brincaram, conversaram, mas não passou de um encontro de parceiros. Não existe nesse momento qualquer disposição do Flamengo em contratar o Soteldo. No ano passado o Flamengo até sondou a situação do meio atacante venezuelano, que vive um momento bem delicado no Santos no que diz respeito ao Huachipato. Daqui a pouco eu explico sobre essa história. Mas sobre a negociação em si. Não valeria a pena para o Flamengo colocar dinheiro e nem emprestar dois jogadores pagando parte dos salários, levando em consideração que os 50% do Santos hoje equivalem a mais ou menos 3 milhões e meio de dólares. Aí tem um outro ponto importante, o Santos nesse momento não consegue inscrever jogador nenhum, seja por empréstimo, seja comprado, ou seja, o Michael e o Vitinho não poderiam ser emprestados para o Santos, porque o Santos tem duas punições contra a si da FIFA, uma delas relacionada ao Huachipato pelo Soteldo e a outra do Felipe Aguilar junto ao Atlético Nacional. Então, essa história não confere. O que vai precisar rolar nesse momento é uma definição do Santos. Se o Santos aceita a proposta do Huachipato de devolver os 50% que pertencem ao Santos para o clube chileno, em troca do perdão dessa dívida de 3 milhões e meio de dólares, ou se o Santos vai tentar vender o Soteldo para algum clube do exterior. O grande problema é que essas propostas de fora ainda não apareceram e o Santos vai correr o risco de ter de devolver esses 50% para o Huachipato. As pessoas envolvidas no negócio não teriam privilégios ou benefícios com essa transferência do Soteldo para o Flamengo, isso sem contar que para o Soteldo talvez não fosse tão bacana ir para um time em que ele vai ser, a princípio, reserva. O ataque do Fla hoje está bem consolidado com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, tendo ainda o Pedro como reserva. E só para completar, preciso te lembrar que o Flamengo passa por dificuldades financeiras, acaba de conseguir a liberação dentro do seu conselho de administração para mais um empréstimo de 35 milhões de reais. Então os reforços que podem pintar a partir de agora viriam num contexto diferente, de atletas baratos ou por empréstimo, caso, por exemplo, do Bruno Viana, que veio do Braga por empréstimo até o fim da temporada. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Você ainda pode virar membro do canal do Nicola apertando o botão, o link que está na descrição desse vídeo. Você passa a ter uma série de vantagens, tenho certeza que vai curtir. Volto assim que surgirem mais notícias, beleza? Até lá, tchau, tchau!